Evangelho de Mateus, capítulo 11, leremos os versos de 28 até o verso 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, nos versos de 28 ao 30, e o tema da palavra nessa noite, estamos em uma série sobre virtudes cristãs, e a virtude que falaremos nessa noite, que eu penso que é importante a cada um de nós, a todos nós, ela fala de mansidão. Mansidão é algo muito peculiar, mas todos nós precisamos de mansidão nas nossas vidas. Eu sei que tem gente que pode pensar assim, eu mais, alguém mais, mas todos precisamos. E a palavra diz assim, verso 28, capítulo 11 do Evangelho de Mateus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus. Jesus que foi manso e humilde. E eu fiquei pensando então sobre mansidão, fui buscar um conceito de mansidão. O que seria? Mansidão é uma virtude que se define pela capacidade de manter a calma, a doçura, a paciência no trato com os outros. Capacidade de manter a calma, a doçura e a paciência no trato com os outros. É fácil? Para você é fácil? Manter a calma, manter a doçura. Manter a doçura é a resposta com carinho, é o não revidar assim, não ser áspero, ter paciência. Então, de fato, parece que mansidão, ela não se trata de algo simples, mas ela é um aglomerado de virtudes. Sobre essa ótica aqui, fala de alguém que é paciente, já falamos sobre paciência, alguém que mantém a calma, alguém que é dócil. Então, ser manso é um reflexo da vida da pessoa, quase que como um todo. Então, mansidão é algo, sim, muito especial. E eu fui olhar aqui na palavra, no texto que nós lemos, um texto que Jesus está trazendo para si, o exemplo de mansidão. Ele fala, aprendam de mim que sou manso e humilde. Eu fui olhar para a palavra aqui, no original, e eu descobri o seguinte: nesse texto aqui, a palavra utilizada para mansidão é uma palavra dita como primária. Como assim? Não há uma outra palavra anterior, sabe? Quando há uma palavra derivada. Não, mansidão aqui, nesse momento, é uma palavra primária. Ela é a palavra original e ela está sendo aplicada diretamente a Jesus, o que nos leva a perceber que ela é a base, que Jesus é a própria mansidão em si. Ele é o que dá origem à mansidão. A mansidão, ela tem origem divina. Por isso o autor aqui, ele usou uma palavra que não tem uma palavra prévia antes. Uma palavra primária. Irmãos, e eu fui comparar então com outros textos que falam sobre mansidão. Aqui, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, é um texto muito conhecido. Fala sobre o fruto do Espírito, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, mais uma vez aqui, olhando e vendo como o apóstolo Paulo escreveu aqui, no caso, essa carta aos Gálatas, essa palavra aqui, ela já não é primária, mas ela é uma derivada daquela palavra que aponta para o Jesus manso. E eu achei isso muito interessante, essa riqueza, porque quando se trata de Jesus, a qualidade de ser manso é primária, mas quando está falando da nossa vida, enquanto alguém que tem o fruto do Espírito, isso é derivado de algo. Então, em Jesus ela é primária, e nós falamos aqui que o ser manso ou a mansidão, ela tem uma origem divina, mas em nós ela é um fruto.
Isso é interessante. Isso mostra, meus irmãos, a riqueza da palavra de Deus. Como a Bíblia ela é perfeita. A Bíblia ela se interpreta. Como nós, quando vamos pegar um texto, nós olhamos o contexto histórico, nós olhamos também a gramática. E a própria gramática bíblica aqui, usada nos textos mais originais, ela está nos ensinando algo. Ela está nos dando uma lição. Porque Jesus era verdadeiramente manso. E nós podemos, de alguma forma, que vamos tratar sobre isso, alcançar, ou exercitar, ou aprender sobre essa mansidão. Por isso é algo derivado. Irmãos, em nós, homens e mulheres, a mansidão ela vai ser um fruto do Espírito em nós. E é interessante porque ela nasce em Jesus. Ela, através do Espírito Santo, chega até nós, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que o Espírito Santo habita, né, nessas vidas, e esses então passam a aprender e exercitar dia a dia sobre ser manso, e isso tudo é operado por meio da fé. É muito interessante isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 11... Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então parece, até aqui, que a mansidão não é muito uma escolha para quem resolve caminhar com Cristo, não. Ela é algo que tem que ser buscado. Siga por esse caminho, o caminho da fé, o caminho do amor, o caminho da perseverança, o caminho da justiça, o caminho da mansidão. Só que às vezes a gente não quer ter trabalho, não. A gente não quer caminho de mansidão nenhum, não. A gente quer o caminho do eu que resolvo. Mas, irmãos, ainda pensando sobre mansidão à luz da Bíblia, a título introdutório, eu lembrei que a palavra ela nos conta uma história muito peculiar de alguém que era extremamente manso. Alguém que em dado momento do texto bíblico foi tido como uma pessoa que era uma referência de mansidão. Mas se nós olharmos a sua história, ele inicialmente parece que ele não é tão manso, depois você vai ver que ele se torna manso, e depois com o dia a dia, essa mansidão parece que vai sendo suplantada, vai sendo diminuída, a ponto de perder a mansidão e agir de modo impetuoso. Foi o caso de Moisés, Números 12, verso 3. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Se a palavra de Deus fosse registrar algo sobre a sua vida, será que ela poderia dizer assim: Tom, Fernando, Fabiano, Davi era um homem muito manso? Você pode colocar o seu nome também nessa história. Eu não sei se nós seríamos dignos de ter isso. Mas, irmãos, parece que mesmo em Moisés não foi muito assim sempre, não. No começo da sua vida, ele tem um ímpeto de defender ali o seu povo e ele mata alguém. Ele chega a tirar a vida de um soldado egípcio. Isso está lá em Êxodo 2. O que não é uma atitude de mansidão. Mas aí então, essa que não era uma atitude de mansidão, o leva a ter que fugir. Ele foge, tem que passar tempo no deserto. E aí ali naquele deserto ele tem um encontro com o Senhor. O Senhor vai até ele. E naquele contato que ele tem com o Senhor, a Bíblia fala que a partir dali o seu rosto resplandecia. Era algo notório, há uma mudança através desse encontro com o Senhor, e ele passa a ser reconhecido por uma intimidade que ele teve com o Senhor. E eu entendo que é aí que ele está declarado, a partir dessa intimidade, como o mais manso da terra. À medida que há intimidade com o Senhor. Só que as Escrituras não param aqui. As Escrituras, elas declaram que Moisés, ele colocava um véu para que não fosse visto o desvanecer daquele brilho. Parece que o dia a dia
estava afastando, causando ali uma perda daquele brilho, daquilo que uma vez ele teve em seu rosto, um afastamento das coisas do Senhor, e ele vai perdendo, e aí eu entendo que chega a segunda fase, que é quando ele perde novamente, ele volta quase que à origem. E numa situação onde o Senhor manda ele falar a rocha, ele perde a paciência com o povo, vai lá e bate na rocha. Números 20, versos de 11 a 12. Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes, e o Senhor tinha mandado ele falar a rocha. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar esse povo na terra que eu lhe dei. Como pode então aquele que há poucos capítulos atrás era tido como o mais manso da terra, ele está tendo um roupante agora de uma atitude impensada, uma atitude de desobediência a Deus, uma atitude de deixar de santificar ao Senhor, e consequentemente, ou como consequência disso, ele é impedido de entrar na terra prometida. Olha que coisa. Irmãos, a falta de mansidão alguma vez na sua vida já te impediu de fazer alguma coisa? Talvez uma consequência tenha havido de um ato impensado, de uma palavra dura, que alguém fala algo e aí dá aquela resposta assim, pronto, de primeira, e aí a pessoa se fecha. E aí aquilo que poderia acontecer já não acontece mais. Falta de mansidão tem consequências, irmãos. Isso me ensina que mansidão precisa ser alimentada diariamente. A mansidão, ela precisa ser regada com a minha intimidade com Deus. Eu não posso perder isso de Deus, porque à medida que eu me afasto do Senhor, à medida que eu deixo a minha intimidade de lado, eu naturalmente estou me aproximando de outros valores. Se aqui é o local de intimidade, o meu local com o Senhor, eu estou com os valores do Senhor, mas à medida que eu vou perdendo a minha intimidade, eu vou me distanciando de um local e a minha vida vai mudando sem eu perceber. Quando eu vejo, eu estou me aproximando de outros valores. Assim é, principalmente com a mansidão nas nossas vidas. Então, irmãos, nessa noite eu queria pensar com os irmãos sobre essa virtude da mansidão na vida do crente. E veremos então, muito brevemente, algumas lições práticas. O texto que nós lemos: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim, porque sou manso. Irmãos, a primeira lição que eu aprendo nessa noite é que somente em Jesus eu posso aprender sobre mansidão. Somente em Jesus eu posso aprender sobre mansidão, e Ele é o meu modelo. Aprendam de mim, Ele é o modelo. Aqui não se trata de um aprendizado tipo um coach, e eu não tenho nada contra o coach, mas tem uns coaches por aí, que eles não construíram nada, eles não são nada, mas eles só sabem dizer, vai, faz. Não é isso, porque Jesus, lembra, Ele tem a palavra aplicada a Ele, então não é um coach que está simplesmente dizendo, vai e faz, que de repente você vai ficar calminho aí, mansinho. Não, Ele está dizendo, olha, eu sou o modelo, eu sou o exemplo. Por isso que a palavra fala de algo que é original nele. Eu sou o modelo, aprendam de mim. Essa é a grande questão. Às vezes nós não queremos aprender sobre certos valores com o referencial correto. A gente quer aprender sobre certos valores com referenciais incorretos, incompletos, sobretudo quando a gente teria que estar olhando para Jesus. Porque olhar para Jesus nem sempre é fácil. Olhar para Jesus pode fazer com que eu não enxergue as coisas como eu gostaria de enxergar. Eu gostaria de enxergar tudo bonitinho, tudo que não me contraria. Eu gostaria de enxergar tudo de uma maneira fácil. Não, peraí. Às vezes olhar para Jesus não quer dizer que será uma maneira fácil, não quer dizer que vai ser tudo bonitinho, mas vai ser tudo correto. Porque olhar para Jesus envolve renúncia. Quando eu olho para Jesus e eu sou confrontado comigo mesmo, eu entendo que eu tenho que abrir mão de algo em mim.
Olhar para Jesus pode envolver abrir mão da minha própria vontade. Olhar para Jesus envolve submissão a Ele. Envolve eu dizer assim: olha, Senhor, eu vou com o Senhor e o Senhor me leva para onde o Senhor quiser. Isso é olhar para Jesus. E note que nesse texto que nós lemos aqui, há 3 elementos importantes. Ele diz assim: venham a mim. O segundo, tomem o meu jugo. E o terceiro, aprendam de mim. Venham, tomem e aprendam. Um elemento aponta para o ir a Jesus. Esse aprendizado ocorre dentro de um contexto, e a gente vai voltar a falar sobre isso no final também da palavra. Mas ele ocorre dentro de um contexto de ir até Jesus, de se sujeitar a Jesus, colocando sobre si o jugo, e aí sim aprender. Esse processo de crescer em mansidão, esse processo de aprender com Jesus, não é simplesmente algo teórico, como eu disse, fica aqui, faça isso. Não, venham até mim. Primeiro, venham. Segundo, se submetam a mim, tomem sobre vocês o meu jugo, e aí sim vocês aprendam de mim. Esses 3 elementos compõem o aprendizado de submissão de todo crente. Aquele que vai a Jesus, aquele que se sujeita a Ele, aquele que aprende com o próprio Mestre. Ir, sujeitar e então aprender. Ir, sujeitar e aprender. Aí eu pergunto, talvez aqui todos já tenham entregue a vida a Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nesse sentido, todos já foram a Jesus. Mas eu poderia perguntar assim: qual desses 3 elementos aqui é o pior? É o mais difícil? Ir, talvez você já tenha ido, amém. Se sujeitar, uma sujeição constante, ou o verdadeiramente aprender como Ele quer que eu aprenda? Irmãos, alguns não querem ir até Jesus, preferem viver suas vidas bem longe. Aquilo que eu falei, Jesus está aqui, eu não quero ficar aqui, eu quero ficar distante. Então eu não vou a Jesus. Se eu não vou a Jesus, eu não vou aprender. Alguns não querem se sujeitar. Alguns não querem abrir mão de algo na sua vida. E aí, como é que se pode então aprender? Porque esse passo do aprendizado, então, é um passo mais profundo do que simplesmente olhar a letra de um texto, do que simplesmente ouvir uma palavra, mas é algo que envolve a vida. Eu vou a Jesus, eu me sujeito, e aí eu aprendo com Ele. Tem gente que não está aprendendo porque nesse processo todo de vida com Deus, parece que não está abrindo mão de algum ponto. Eu quero aprender, eu venho na EBD, eu venho aos cultos, eu oferto, eu contribuo, amém, quero aprender, mas eu não quero ir, porque na verdade em algum momento não me entregou, não chegou perto, ou eu até fui, não, mas eu acho que eu penso diferente. Eu concordo com isso aqui, mas esse negócio que a Bíblia fala, não é bem assim não. A Bíblia é a palavra de Deus, então não se sujeita. Se não se sujeita, não completa o processo de aprendizado. 1 de João, capítulo 2, verso 6. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Se permanecemos em Jesus, nós temos que andar como ele andou, ir com ele, se sujeitar a Ele, aprender com Ele. Se estamos dispostos então, ou será que estamos dispostos então a sermos verdadeiramente mansos? Irmãos, nesse aprendizado, Jesus tem sido verdadeiramente o nosso mestre? Ou a gente tem procurado outros ensinamentos? A gente até tenta tomar ali o calmantezinho, aquilo para a gente, não, eu estou controlado. E não tem nada de errado nisso, em tomar o calmante, em ser controlado, mas às vezes tem coisas que estão dentro de nós. Tem coisas que precisam ser mudadas dentro de nós e que envolvem a nossa vida com o Senhor. Segundo ponto, intimidade com o Senhor fortalece a mansidão na minha vida.
A intimidade com o Senhor fortalece mansidão na minha vida. Nós já citamos aqui o texto de Gálatas 5, quando fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós já vimos também que temos que ir ao Senhor, ir a Jesus. E quando nós vamos a Jesus, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, recebemos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele passa a trabalhar em nós, trabalhar as nossas vidas. E uma vez que ele está trabalhando, uma vez que nós estamos caminhando em intimidade com o Pai, cultivando isso, diariamente nós somos aperfeiçoados. Não há como ser o mesmo. Dia a dia nós seremos sustentados e cresceremos nas nossas vidas e cresceremos em mansidão. Ah, mas eu não quero gastar tempo. Eu gasto tempo com videogame, eu gasto tempo ouvindo não sei o quê, eu gosto de ver podcast, eu gosto de fazer isso, mas esse negócio de orar não é comigo não. Então é difícil de ser aperfeiçoado. Ah, mas eu gosto de ficar... Eu li toda a série daquele autor lá, aquele autor famoso lá, e não tem nada de errado ler aquela série, mas eu não consigo ler um capítulo da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então você está se enchendo de série, de livros, e não está enchendo da palavra. Então como é que a gente vai ser aperfeiçoado se a gente não busca, se a gente não ora, se a gente não lê? Irmãos, o mundo que nós vivemos, sabemos, é muito duro. E essa dureza, ela nos traz tristezas, chateações. E às vezes nós vamos nos tornando duros lentamente, devagarinho, devagarinho. Hoje eu estou um pouquinho mais duro, amanhã eu estou um pouquinho mais duro, mas também eu não estou orando, eu não estou lendo a palavra. Aí acontece um negócio, eu guardo lá uma dureza. E eu penso que foi assim com Moisés que citamos. Alguém que num dado momento era muito manso, o mais manso da terra, mas o dia a dia, a dureza, as perturbações daquele povo foram endurecendo ele. E aí até que chega um ponto que a pessoa perde a mão. Somente se estivermos bem perto de Deus, em intimidade, Bíblia, oração, aí nós vamos manter a mansidão. Mansidão precisa ser mantida, não é à toa que Jesus falou: aprendam de mim. Eu preciso manter a mansidão. Irmãos, precisamos pensar da seguinte forma: quanto mais eu me afastar das coisas de Jesus, mais eu estarei distante ou me aproximando do que não é bom. E mais eu estarei frio, e mais eu estarei endurecido. João capítulo 15, verso 4 e 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Isso é interessante. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Porque eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se queremos crescer em mansidão, nós precisamos de Jesus. Precisamos permanecer nele em intimidade. Precisamos cultivar a nossa vida com Deus diariamente. Jesus nos mostra que o fruto que vamos dar, o fruto de mansidão, depende dele. Segundo aos Coríntios 3, verso 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor. Olha que interessante, um texto de Paulo que parece que ele está fazendo indiretamente uma alusão àquilo que era refletido no rosto de Moisés. Só que ele está dizendo: nós com o rosto descoberto, e não aquele como Moisés cobria, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Então, irmãos, quanto mais contemplarmos ao Senhor em intimidade, mais seremos transformados à sua imagem, mais viveremos uma vida mansa. Terceira lição nessa noite: a mansidão será uma demonstração visível da minha fé. Mansidão será uma demonstração visível da minha fé. Mansidão e fé estão diretamente alinhados. Não é possível desconectar, não é possível tirar o meu procedimento de vida,
a maneira como eu ajo, como eu reajo, como eu falo, da minha fé. Se eu professo uma fé, a minha vida tem um caminho que deve seguir. Não é possível eu dizer que tenho fé em Deus, em Cristo, e ter uma vida totalmente desconectada. Não. Colossenses 3, verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Interessante que o chamado aqui do apóstolo é que aos eleitos santos, aos que creem, revistam-se de mansidão. Não há outro caminho. Foi o que eu disse, não está desconectado. Ah, não, eu não quero viver uma vida mansa, eu sou assim, eu sou desse jeito. Não. Irmãos, ser manso é ter um bom proceder. E ter um bom proceder é demonstrar fé. Tiago 3, verso 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom procedimento. Ande direitinho, né? Suas obras em mansidão de sabedoria. Irmãos, é esquisito alguém que diz que tem fé, mas não demonstra mansidão. Pessoa bruta, dura. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei sempre assim. Parece que está cantando aquela música da novela, né? Irmãos, isso... Peraí, não é assim. Precisamos ter calma. É claro que a nossa natureza humana pende para as coisas da carne. A nossa natureza humana pende para aquilo que não é bom, para a falta de mansidão. Mas eu e você podemos pedir nessa noite que Jesus transforme as nossas vidas. Podemos assumir um compromisso de intimidade com Ele, com a Sua palavra, crendo que Ele vai nos transformar, vai agir, e a gente não vai viver, eu sou sempre assim, eu ajo desse... Não, isso aí não cabe para o crente, porque o crente é aquele que crê que o Senhor pode mudar e transformar a sua vida. Eu lembrei aqui de Pedro. Pedro, num dado momento, ele arrancou a orelha de um soldado lá. O soldado veio buscar Jesus, Pedro pegou, ele tentou dar na cara, porque ninguém mira na orelha. Ele tentou ali pegar e acabar. Eu acho que ele tentou, você entendeu, né? Mas aí acertou na orelha. E aí o que acontece? Lucas 22, verso 50. Um deles, que é Pedro, golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo, deixem, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Jesus, no meio daquele momento abrupto ali de Pedro, ele falou assim, peraí, calma, você entendeu errado. Você entendeu errado. Calma, gente, não é assim não. Não foi para isso que eu te chamei, não. E aí ele pegou lá e curou o homem. Irmãos, eu penso que Jesus fica às vezes costurando as lambanças que a gente faz. Às vezes a gente dá umas respostas, parece que ele vai lá e trata a pessoa, porque se não tratar, nós estamos fritos. O cristão não pode ser brigão. O cristão, ele não pode ser faccioso. O cristão, ele não pode ser aquele que faz questão de se posicionar brabamente. Não, porque eu sou brabo. E aí fala, não, eu sou brabo de Jesus. Irmãos, isso não é bom não. Ser muito brabo não é coisa boa não. E olha que esse ano, daqui até mais os próximos dias o que vai aparecer de gente braba. A gente está vivendo um momento aqui, está todo mundo assim, está todo mundo já tomando posição, esperando. E você está me entendendo? Está aqui, não, eu sou aqui, time de cá, o outro é o time de cá. E está todo mundo assim. Já viu o cachorro quando olha, e aí parece que está... A minha sogra tinha uma cadela que, Jesus, ela rosnava, a gente entrava... Parece que a gente está assim. E aí então, fica esperando, esses brabos ficam esperando uma fagulha, fica esperando ali uma palavra, fica esperando algo para tacar fogo. Não, porque eu estou me posicionando. Irmãos, é
Eu posso me posicionar, eu posso ter o meu posicionamento, não tem problema nenhum, eu não estou aqui defendendo posicionamento nenhum de um lado ou de outro, mas o que eu quero dizer é que eu tenho que fazer isso sem ofender, eu tenho que fazer isso sem ferir, sem agredir. Nós não podemos deixar que falta de mansidão daqui para os próximos dias promova a separação, promova um não falar com o outro, que é isso que acontece. Um vai lá, bota um negócio, o outro vai lá e tenta dar-lhe uma espadada na cabeça, acaba acertando a orelha, aí esse aqui está ferido, e aí esse aqui quer a orelha e quer dar no outro. Não, olha a brigalhada, irmãos, não podemos agir assim. Lembre-se, manifestação visível da fé será a mansidão na tua vida, porque eu não creio em um lado e um outro, mas eu creio no Senhor. Isso é o mais importante. O meu posicionamento, eu queria ver se esse povo tivesse coragem de se posicionar, botando ali um versículo bíblico. Não tem, a maioria não tem. Está defendendo coisas de um lado e de outro, tá? Fica defendendo coisas que não dizem da sua fé. Perda de tempo. Irmãos, mansidão, ela está ligada à nossa fé, ela vai manifestar visivelmente a nossa fé. E quarto, mansidão me faz viver melhor. Uma pessoa mansa vive melhor. Provérbios 15, verso 1. A resposta branda, a resposta mansa, desvia o furor. Mas a palavra dura suscita o quê? A ira. E tem gente que está doido, como eu falei, esperando, já está irado ali. Está só esperando para poder botar. Irmãos, não, é melhor ser manso do que ser brigão. Mansidão fortalece relacionamentos. Mansidão desvia o furor. Mansidão preserva amizades. Mansidão preserva saúde emocional, saúde física. Mansidão preserva a nossa saúde mental. É muito forte. 2 Timóteo capítulo 2, verso 23 a 25. Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá. Evite discussões insensatas e absurdas. Você já participou de discussão que no final você sabe assim, nem sei por que eu estou mais discutindo isso? Sabe, que você no momento ali está cheio de razão, mas aí chega num dado ponto, perde o negócio, daqui a pouco estão quase se estapeando e nem sabe mais por que começou. Evite discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Está escrito aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não. Isso é 2 Timóteo 2, de 23 a 25. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem a verdade. Então, o viver melhor em mansidão, não se trata também de ser passivo a tudo, não é isso que estamos falando aqui, mas de saber disciplinar com mansidão aqueles que se opõem, e o se opõem aqui não é por causa de uma opção social, de uma opção política, não. É aqueles que se opõem à fé. Saber tratar com disciplina, com ensino, de uma maneira mansa. Então, em tudo, eu devo agir com mansidão. Irmãos, eu posso me posicionar com mansidão. Eu posso responder aos ataques furiosos do dia a dia com mansidão. E eu viverei bem se viver uma vida com mansidão. Concluindo então, eu lembro dos 3 chamados iniciais que lemos aqui em Mateus 11. Venham a mim, tomem o meu jugo e aprendam de mim. Nessa noite nós temos que ir a Jesus. Venham a mim. Nessa noite nós temos que tomar o jugo, nos sujeitarmos a Jesus em tudo. E nessa noite nós precisamos aprender com Jesus sobre mansidão, porque Ele é verdadeiramente manso e humilde de coração. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações.